Vamos lá, olha só. A gente, claro, teve que finalizar um pouco, avançou um pouco o tempo da aula aí, mas a gente vai retomar rapidamente aquele tópico que vínhamos falando sobre essa questão da construção de palavras e de dupla grafia para algumas palavras. Vamos voltar ao site da BL para a gente citar dois exemplos para vocês, que identificamos também aí nos fóruns e tal, naquelas dúvidas dessas questões da FGV que o pessoal vem apresentando aí. Vamos lá, acompanha aí. Olha só. Nesse site ainda, aqui no site da Academia Brasileira de Letras, site oficial da Academia, é possível constatarmos também dois exemplos interessantes. Um deles eu coloquei aqui, ó, a palavra zoematina, né, nesse contexto aqui, zoematina. Olha só, essa palavra pode ser escrita dessa forma, tá vendo aqui, ó? Beleza, sem nenhum problema, diante de H com hífen, ok. Se eu retirar o hífen e o H, nesse contexto aqui também, ó, zoematina, percebeu? Então, é uma primeira coisa aqui, ó. Tá. Dupla grafia existente. Vamos para mais uma aqui. A palavra carboidrato. Olha só que interessante. Carboidrato com H. Gente, o vocabulário reconhece. Olha aqui, ó. Percebeu? Carboidrato também é uma grafia possível para essa construção. Além daquela, né? Além daquela super tradicional, carboidrato. Olha aí. Porque são hidratos de carbono. Percebeu? Agora, se eu coloco, por exemplo, aqui na mesma construção, mega, hífen, hipótese, olha só, percebeu? O próprio Volpe não reconhece nenhuma palavra encontrada, mega hipótese com I, com H, e o mega hipótese sem H, que foi o que a letra B colocou. Essa palavra não é nem consta no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Percebeu a ameaça dessa palavra aqui para a letra B de bola daquela questão 6 que estavam falando? Olha só, na questão 6, vamos voltar para ela aqui, ó. Tá vendo? A questão 6 coloca a mega hipótese como resposta, como palavra, obedeceu-se às regras de ortografia. Gente, se está na regra de ortografia, está no Volpe, né? Então nem aparece essa palavra aqui, nem aparece no Volpe. Aí fica aquela história, né? Os candidatos aí, com toda razão, reivindicando, né? Nenhuma pesquisa encontrada. Essa questão da mega hipótese para o cara consagrar essa história, né? Não, mas mega hipótese, é muito mais lógico você colocar um H aqui, né? Isso é uma palavra composta dentro das outras que já vimos aí em relação ao mega, que você já investigou, já identificou uma série de coisas. E do megahertz, que já disse tudo, né? Megahertz aí já vimos, nesse contexto, o uso do H, não vamos nem mais falar sobre isso para você não ficar aí puxando novamente essa história, ok? Mas é só para referendar mesmo e para mostrar aí que você tem um suporte aí, até na hora de entrar com recurso e tal, de exigir um pouco os seus direitos em relação a algumas palavras, algumas construções de questões. A gente sabe que toda e qualquer banca é passível de equívoco, ou então pelo menos de uso de práticas pouco comuns no cotidiano, ou pelo menos nas publicações oficiais especializadas. Nenhum candidato, de forma alguma, teria a obrigação, ou pelo menos assim, o dever mínimo de saber que essa palavra poderia possuir dupla grafia ou não, porque o próprio vocabulário ortográfico não mostra isso, não é? Aí fica complicado, ou seja, o guia máximo, o maior compêndio da ortografia brasileira, nesse contexto, sequer registra a forma da letra B de bola que eles colocaram como resposta oficial. Então, é aquela velha história, polêmicas, né? Mas vamos lá. Vamos à próxima questão, é só acompanhar. Questão de número 7, olha só. Ele diz assim: assinale a alternativa em que o termo ou a oração não exerça função sintática idêntica à de quem convive com eles na linha 18. Quando você vai para a linha 18 do texto, ele coloca aí, né? Quem convive com eles sabe que os indígenas cooperam com as forças armadas para proteger a floresta e tal, aquela coisa toda. Beleza. Então, essa estrutura, quem convive com eles, você percebeu aí, seguramente exerce o papel do sujeito. Detalhe, esse pacotão todo aqui, viu? Quem convive com ele sabe. Ele sabe. Percebeu? Se você trocar pelo pronome ele, supostamente aí qualquer que conviva, né? Qualquer um que conviva. Então você tem aqui uma forma singular nesse contexto aqui. Então, quem convive com eles sabe. Você tem o verbo no singular, sujeito. Tá, e nas outras estruturas então? Que a terra não pertence aos índios. Gente, na linha 28, você pode observar aí tranquilamente. É sabido que a terra não pertence aos índios. É sabido isso. Isso é sabido. Estrutura aqui, sujeito. Oração subordinada substantiva, subjetiva.
Esse que aqui é conjunção integrante. Você troca dele em diante pelo pronome isso. É sabido isso. Então, se eu digo é sabido que a terra não pertence, é sabido isso, claro, você tem aqui uma oração inteira funcionando como sujeito, né? Pertencer, funcionando como sujeito, nesse contexto de estrutura aqui. Certo? Beleza? Vamos lá. Sustentar tal ponto de vista no século XXI. Gente, nas linhas 44 e 45, né, que ele coloca na parte do texto aí, ele diz... em séculos passados, acreditou-se que os índios eram um arcaísmo. Não, ele está falando de sustentar, né? Linha 44, olha só. Nas linhas 44 e 45, quando ele fala sobre o século XXI, ele diz: não é mais possível nem tolerável sustentar tal ponto de vista. Sustentar tal ponto de vista não é possível. Isso não é possível. Então, mais uma vez, sujeito da história. Tá? Mais uma vez, exercendo o papel aí de sujeito da oração. Do período, né? A convicção da importância dos povos tradicionais e tal, linhas 46 e 47. Gente, olha só. A convicção de que? Ele coloca, né? Mas não só porque no mundo todo cresce o quê? Cresce a convicção da importância. Gente, a convicção da importância cresce. O verbo crescer é intransitivo. Certo? Então não pense que isso aqui é objeto direto, não, gente. É porque as pessoas têm esse costume, né? Não, cresce o quê? Existe o quê? Aí geralmente as pessoas colocam esse o quê como suposto objeto direto. É muito comum, né, as pessoas lidarem com essas perguntas aí, perguntando o quê? O quê? E chamando o termo seguinte é objeto direto. Então tem que tomar cuidado. Existem 1000 razões para sonhar. Aí o cara fala, existe o quê? Existem 1000 razões. Aí é objeto direto. E não é. Sempre nesses verbos intransitivos você inverte. 1000 razões existem. Percebeu? 1000 razões existem. Então você começa a fazer essa inversão aí. Então muito cuidado com essa estrutura, cuidado com a dinâmica da construção de frases, que muitas vezes eles utilizam aí a forma invertida, a forma inversa, tá certo? Vamos continuar, veja aí, acompanhando. Aí ele coloca que os índios eram um arcaísmo. Gente, nas linhas 43 e 44, note que ele já coloca aí, ó, nessa mesma questão aí. Ele coloca, lógico, né? Acreditou-se que os índios eram um arcaísmo. Quando ele coloca acreditou-se nisso, né? Você tem aí a preposição subtraída, né? Claro, por estar entre um verbo e a palavra que, funcionando como conjunção integrante. Então, este termo aqui não é sujeito, gente. É um complemento verbal. É um objeto. Né? Acreditou-se, quem acredita, acredita em alguma coisa. Nesse contexto, por se tratar de oração, lógico, né? Objetiva indireta, você tem aqui, logicamente, aqui, como um complemento verbal, um objeto. Certo? Então é falsa a letra D de dado. Não exerce o papel de sujeito de forma alguma, e sim de complemento verbal, de objeto. Ok? Beleza? Tranquilo. Resposta certa, letra D de dado. Questão 8, vamos lá. Na questão de número 8, ele já coloca aí tranquilamente o seguinte. A respeito do trecho acima, analise os itens a seguir. Olha só, algumas colocações gramaticais sobre esse trecho aqui. Você vai verificar a viabilidade. Vamos lá? A Constituição de 88, lá, tarará. A vírgula do trecho, a vírgula, aqui. A vírgula do trecho poderia ser substituída por 2 pontos. E aí, o que você acha? A Constituição de 88 selou a convivência harmoniosa entre 2 culturas. 2 pontos. Uma que reconhece e outra que não reconhece. Posso sim. Eu posso colocar tranquilamente os 2 pontos aqui, porque ele aqui vai apresentar o que chamou de 2 culturas. Percebeu? São 2 culturas. Quais são? Uma que faz isso, a outra que faz aquilo. Entendeu? Então eu coloco 2 pontos aqui tranquilamente. Uma e outra. Beleza? Fácil demais. Há no trecho uma oração coordenada aditiva. Olha só. Há no trecho uma oração coordenada aditiva. Vamos ver? A Constituição de 88 selou a convivência harmoniosa entre 2 culturas. Uma que reconhece e outra que não reconhece a apropriação da terra pelos homens. Ah, tá aqui a conjunção I aditiva, né? Gente, a conjunção I é aditiva, tá certo. Mas observe aqui, ó, 2 culturas. Uma a qual reconhece, aqui é uma oração subordinada adjetiva.
uma a qual reconhece, percebeu? Então você tem esse que trocando por qual, pronome relativo. Outra a qual não reconhece. Esse que aqui é pronome relativo, você troca por qual. Note a diferença? Então você percebe aqui, uma que reconhece, outra, não há verbo aqui. Uma e outra. Vamos supor, retire isso aqui. Que reconhece, que é oração adjetiva, que não reconhece, retire essa história aqui. A Constituição selou a convivência harmoniosa entre duas culturas, vírgula. Uma e outra. Uma cultura e outra cultura. Percebeu? Tem muito mais função apositiva do que qualquer outra coisa. Então, o I aqui está ligando termos de mesma função sintática, não está ligando oração coordenada aditiva. Até porque não tem verbo acompanhando uma. Uma o quê? Cadê o verbo dela? Outra o quê? Não, mas o verbo não está aqui, reconhece? Gente, esse verbo reconhece, acompanha e dá respaldo a esse pronome relativo que é aqui. A oração adjetiva. Da mesma forma, esse segundo reconhece aqui. Percebeu? Então, não está associada à coordenação aditiva de forma alguma. Até porque, para ser oração coordenada, tem que ser oração independente aqui nesse contexto. Oração independente. Percebeu aqui? Certo? Falso, portanto, item 2, tá? Não há oração aditiva. Existe uma conjunção aditiva unindo, lógico, termos de mesma função sintática, termos semelhantes, ok? O período é composto por subordinação. Vamos ver se é? A Constituição selou a convivência harmoniosa, uma a qual reconhece, pronome relativo. Os pronomes relativos introduzem a oração subordinada adjetiva. Da mesma forma, eu tenho aqui, que, pronome relativo, outra a qual não reconhece. Uma reconhece, a outra a qual não reconhece. Então, aqui você tem, claro, pronome relativo de novo. Percebeu? Então, aqui, claro, período composto por subordinação. Sim, eu tenho um verbo selar, verbo reconhecer, está aqui. Período composto, tenho mais de um verbo. Eu tenho um pronome relativo, que indica oração subordinada adjetiva. Então, nesse contexto, o item 3 é verdadeiro. Resposta certa, portanto, B de bola. Apenas o 1 e o 3 estão verdadeiros. Cuidado, hein? Não houve oração coordenada, não, hein? Não há oração. Beleza. Questão 8, B de bola. Vamos à próxima. Questão 9. Olha só. A respeito do vocábulo cibernetização, veja, não é cyber, não é com Y não, tá? Cibernético. Cibernetização. Ele está colocando, é incorreto afirmar que, pessoal, do ponto de vista da linguagem, a gente sabe que hoje em dia, né, a cultura nossa, ela é pródiga de muitas opções, de muitas coisas em relação à criação de palavras, ao chamado neologismo. Mas quando a gente fala neologismo, claro, criação de palavras, você tem também mudança de sentido, né? Uma palavra que muda de sentido no decorrer do tempo, que adquire novas acepções em relação a contextos bem precisos. Vou dar alguns exemplos. A palavra rede. Antes você tinha a rede de pesca, a rede de deitar, de dormir, né? Claro, beleza? Mas agora você já tem a rede de computadores, rede mundial de computadores, as redes de televisão, as transmissoras. Então a palavra rede mudou muito a sua acepção de uns tempos para cá. Essa compreensão dessa nova acepção também alcançou palavras como orelhão, por exemplo, que antigamente telefone público era chamado de orelhão. Hoje em dia alguns ainda chamam, onde é que tem um orelhão por aqui? Outros chamam, onde é que tem um telefone público? Mas orelhão antes era sinônimo de privilégio auditivo, né? Morfológico. Hoje em dia não é só anatômico não, orelhão se tem nesse contexto. Mudança de sentido. Vírus. Vírus antes era só o micro-organismo, né? O ser vivo e tal, aquela coisa. A forma de vida, vamos dizer assim. Hoje em dia você já tem vírus de computador, vírus de internet. A palavra vírus mudou o sentido. Então quando eu digo cibernético, é uma coisa. Mas cibernetização, como ele tentou falar aí, e aí? Neologismo mesmo? Vamos ver as opções que ele nos dá? Vamos lá. Olha só. O vocábulo cibernetização, como ele usou no texto aí, na linha 52, né? Ele coloca aí, na era da globalização, da cibernetização dos conhecimentos, das informações, dos saberes, cibernetização, ou seja, eu estou tornando tudo como cibernético. Cibernetização. Trata o neologismo do século XX? Não, no século XX não estava nesse contexto, nem por se tratar de neologismo, não é vocábulo não. Foi inventado, mas sem nenhum critério praticamente, né? Ele está dizendo aí, se trata de um neologismo do século XXI?
do século XX. E aí, o que você acha? Não, sim, não, 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 não. Pessoal, claro, cibernetização. Eu estou transformando em cibernético. É o neologismo do século XX? Sim, eu já tinha cibernética no século XX, né? Neologismo porque ele é criado, tá? É verdadeira letra A. Ele está colocando aí, trata-se do neologismo do século XX. É, século XX e século XXI também, né? Mas cibernetização, invenção total, né? Você já sabe que neologismo, palavra criada, inventada. Necessariamente não precisa ser acatada, né? Guimarães Rosa, escritor brasileiro, utilizava muito neologismo e nem por isso as palavras dele existem no uso corrente das pessoas. Foi formado por um acréscimo de sufixo. Sim, isação, né? Isação cibernética, o sufixo ação, tranquilo. Sofreu aportuguesamento de forma indevida? Não. Aí é cyber. Cyber com Y foi aportuguesado para cibernético e não cybernética. Né? De forma indevida? Não. De forma natural. Houve realmente um aportuguesamento aí sem problema algum. Traz raiz cognata de governo? Cyber. É, exatamente. Cyber, governo, o âmbito, o contexto. Tem o uso, cognata de mesmo radical, tá, gente? Ou de mesma origem etimológica. Tem uso amplo com o advento da informática, claro, aí é aquela velha história. Se tudo hoje é cibernético, né, a cibernetização foi um neologismo, foi uma criação de palavra, pelo menos nesse contexto do cyberespaço, do governo do espaço, aí, das dimensões do espaço. Aí. Beleza. Questão 9, resposta certa, letra C, é isso aí. Próxima aula tem mais. Paz.